Olá, leitores! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bahia Notícias. E a nossa pauta de hoje é o Novembro Negro. Bom, e hoje o nosso tema é sobre a construção da autoestima de pessoas pretas. Na última segunda-feira, nós lançamos a última parte do nosso Fala Povo, que também citou um pouquinho sobre como a sociedade baiana construiu a sua autoestima. E hoje estamos aqui com Manuela Menezes e Vitor Hernandes para falar com a gente sobre isso. Olá, galera, pessoal, sejam Obrigada bem-vindos. pelo convite, meninas. Muito obrigado, menina, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, gente, Vamos falar sobre isso, na verdade, né? é reconfortante falar sobre isso. Mas bom, gente, lá na Lapa a gente perguntou para as pessoas qual era a memória favorita delas da infância. E agora eu quero saber de vocês. Quais são as suas memórias favoritas da infância? Eu tenho que puxar, assim, porque são muitas memórias, principalmente de quando minhas irmãs moravam na mesma rua. São irmãs de coração, a gente não tem nenhuma conexão de sangue. Mas eu acho que as minhas melhores memórias são da época que elas moravam lá. E assim, a gente brincava na piscina, eu sempre ficava na casa dela e tomava banho todo mundo junto. E era aquela coisa, assim, de criança. E eu acho que é uma das minhas melhores memórias, assim, daquela época. Minhas melhores memórias, né, minhas melhores lembranças está relacionado muito à casa de vó, né? Passava não só o final de semana, mas à tarde também, né? Porque o colégio que eu estudava na época da infância era muito próximo à casa da minha avó. E aí, sempre que eu saía do colégio, eu passava a tarde toda lá antes de voltar para casa. E era aquela casa mesmo que era o centro, né? O centro familiar, onde a gente se encontrava, onde eu encontrava com meus primos, com meus outros tios, então, com outros amigos também. Então, é a minha memória da infância, assim, que eu mais gosto. É interessante porque no vídeo que você gravou na Lapa, Duda, essa era o maior ponto das outras pessoas também. Sim. É sempre relacionado a uma mãe, uma avó, uma irmã, uma amiga. Sempre tem uma outra pessoa que faz com que esse momento seja o momento. Nunca é algo tipo, eu em casa fazendo aleatoriedade Exato. sozinho. Verdade. É interessante pensar como a perspectiva social negra é muito importante, a perspectiva familiar, do conjunto de amigos. As respostas mais simples são as mais bonitas. Por exemplo, essa de Vitor, eu me relacionei na hora, porque eu também fui criada com a minha avó. Então, meus momentos favoritos era quando ela voltava do trabalho pro almoço e a gente comia todos os dias juntas, sabe? Tipo, isso era muito especial pra mim. E nas respostas que as pessoas deram lá na Lapa, Sim. todos, ou pelo menos a maioria, responderam coisas relacionadas à amizade, ao lugar onde eles viviam, à família. Isso é uma coisa muito interessante que eu acredito que a negritude compartilha, né? De alguma forma. Isso é mais do que uma experiência particular, assim. É uma experiência que todo mundo... Eu provavelmente diria algum dos momentos em que minha mãe tava fazendo alguma coisa, talvez penteando meu cabelo, uma coisa assim. Era traumatizante da época. Mas hoje é revigorante. Não teve um senhor que ele falou... minha memória favorita é a minha mãe. Ele falou isso, é a minha mãe. Eu fui muito bem cuidado pela minha mãe, muito bem criado. Eu gostei muito de ter a mãe que eu tive, assim. Não foi uma memória. A memória Exato. dele é uma pessoa. E isso é muito bonito, né? Inclusive, aquela resposta eu me emocionei bastante. E a Ana citou sobre o cabelo, e aí a gente já entra nessa questão da autoestima. E primeiro eu vou perguntar, como é que vocês veem a autoestima de vocês hoje? Tipo, nesse momento. É um processo. De todos os dias. Todos os dias é um processo. Um dia tá bem, no outro dia não tá tão bem. E de estar sempre tentando estar presente em meios que os nossos estão também. Porque isso faz muita falta, muita falta. Eu acho que quando a gente se afasta um pouco disso, sempre fica faltando algo fica ali vazio dentro da gente, sabe? E aí, você falando de cabelo, eu lembrei de uma época que eu não gostava do meu cabelo. Eu alisei meu cabelo, eu tinha 7 anos, foi até os 14, 15 anos. E aí, minha mãe penteando o meu cabelo. E eu tinha muito problema já de autoestima naquela época. Acho que eu tinha, sei lá, uns 5 anos, galera. 5 anos. E minha mãe penteando ali. E meu sonho sempre foi usar meu cabelo solto. Ou fazer um rabo de cavalo. Só que qual é a estética que a gente tem de rabo de cavalo, pelo menos naquela época? Era um rabo de cavalo que caía.
Só que naquela época não tinha produtos assim, não tinha... Minha mãe não sabia cuidar, porque o cabelo dela é muito diferente do meu. Então eu ficava muito frustrada com isso. Aí uma vez ela penteando meu cabelo, ela, olha filha, como seu cabelo é lindo, como você é uma princesa. E eu tive um surto. Eu fiz um escândalo por conta do meu cabelo. E aí foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorar. Ela ficou sem saber o que fazer, porque não tinha o que fazer naquela época, entendeu? E essa é uma memória que me marca muito, 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 muito. Não vou chorar. Mas que me marca muito, assim, principalmente relacionada a cabelo, sabe? Porque é algo muito forte. Quando eu decidi que eu ia deixar meu cabelo crescer da forma como ele é, foi muito reprimido, sabe? Eu não queria que ninguém visse que eu estava em transição. Eu fazia as pesquisas escondido ali na internet. E se minha mãe chegasse no quarto, eu mudava a aba da busca para ela não ver que eu estava buscando assumir meu cabelo de novo. E tudo é um processo. E até hoje continua sendo um processo com tudo, entendeu? Dos ambientes que a gente costuma frequentar, quando a gente vê que às vezes a gente é minoria em muitos espaços, entende? É um processo diário. Antes da gente passar para Vitor, é interessante a gente perceber que como deve ser difícil criar uma criança negra, sabe? Sim. Porque a gente vive... Ninguém aqui tem filho, no momento. Mas como a gente vive nosso mundo de filho, ele é muito limitado. E aí você imagine para uma mãe ver o filho dela naquela situação. E fora o processo de reconstrução própria, porque ela está construindo uma criança, mas talvez, acho que a maioria das nossas mães, avós pretas passaram por processos muito abusivos na infância. Então é se livrar de toda uma história de abuso, de violência, para criar uma criança que não tem o mesmo peso que ela tinha, né? E sem falar ainda também, Ana, só para pegar essa questão que você falou, né? Porque, assim, as crianças passam por muitas coisas que muitas vezes os pais não sabem, né? Não têm acesso ao que eles estão passando, o que eles estão sentindo, o que eles estão sofrendo, né? E eu acho que, com certeza, né? Algum de nós, em algum momento, já deve ter enfrentado dificuldades mesmo diferentes e que nossos pais não sabiam, né? Relacionados à nossa autoestima, relacionados à nossa aparência. E nossos pais perguntavam, tá tudo bem? A gente falava que tá tudo bem sim, mas eles não sabem que de uma manhã a gente, no colégio, quando era criança, estava sofrendo bastante, entendeu? Aí eles perguntavam, gosta do colégio? A gente falava que sim, mas na verdade a gente estava odiando, né? Então, eu acho que também tem essa grande dificuldade, né? De não saber mesmo, né? De quanto que a criança também sofre, a criança também sente, né? Todo mundo pensa que a vida de uma menina, de um menino negro, tá muito relacionado sempre a ser feliz, né? Crianças no geral, na verdade, né? Mas que, na verdade, a criança sofre e sente mesmo, né? Sente desde cedo. Eu acho que essa é uma grande questão também. É interessante esse ponto que a Ana trouxe, e juntando com o que Manu falou, porque aconteceu exatamente a mesma coisa na minha casa, porque, na verdade, eu fui criada com 3 mulheres negras dentro de casa e nenhuma delas assumiu o cabelo. Mas elas queriam me incentivar a que eu gostasse do meu. E aí eu alisei meu cabelo também aos 7 anos de idade, e só depois que eu alisei e depois fiz a transição, isso 10 anos de idade, foi que a minha mãe começou a assumir o cabelo dela. E aí, posteriormente, minha madrinha, minha avó, e hoje todas elas assumem os seus cabelos. Então, um processo que começou por mim atingiu toda a minha família em algum momento, porque é uma troca, né? Elas estavam me criando, mas eu também exerci uma mudança na vida delas, sabe? Sim. Não só pelo meu nascimento, a minha existência, mas o meu crescimento inspirou elas também. Isso é uma coisa interessante de se pensar, o quanto elas tinham sido repreendidas antes pelos seus cabelos, pelos seus traços negros. Todas elas são mulheres retintas e eu sou um pouco mais clara. Então eu imagino que para elas o processo, pela época em que viveram e pelo contexto, era muito mais difícil. E eu me orgulho muito de falar sobre isso, que a gente tem a oportunidade de mudar as coisas de alguma forma, né? Sim. Vou falar disso porque, assim, meu processo foi completamente contrário ao de vocês. Eu nunca alisei o cabelo. Caraca. Porque a minha mãe bateu o pé e falou que eu não ia. Assim, mas assim, eu queria muito, muito, assim, e eu nunca entendi a minha mãe. Inclusive, obrigada. Deixar aqui meu agradecimento. Mas eu nunca entendi o porquê ela insistia. E assim, a minha mãe trabalhava em 2 empregos a minha infância inteira. Então, ela chegava pra ensinar a lição
fazer comida do dia seguinte e pentear o cabelo. E assim, era um processo desgastante pra mim e pra ela. Mas ela sempre bateu o pé e falou, não vai alisar, porque assim, não sei até onde a escolha é sua e até onde é o seu meio que tá te jogando pra isso. Eu sei que você tá vendo todas as suas amigas com o cabelo alisado, mas você não vai. E assim, ela bateu o pé muito, a minha vida inteira, assim. E a minha irmã tinha o fio completamente diferente do meu. O meu é um pouco mais cacheado, dela é bem mais crespo. E a minha irmã usava aquele rabo de cavalo e ela disse que o maior trauma dela é aquele rabo de cavalo, porque o ódio que ela tinha das pessoas puxando. Ela falou que já botaram formiga e... Mas assim, a questão... Eu sempre penso nisso, o quanto ela teve força de resistir e dizer que não vai fazer, porque eu sei que no futuro você vai se arrepender, sabe? Sua mãe é uma mulher sábia. Nós já amamos ela. E assim, vocês tiveram casa cheia de mulher, a minha casa era a minha mãe. Assim, se minha mãe dissesse não vai... Não vai. Não vai. Entendeu? Quando a minha mãe dizia ia, eu ia até onde ela dizia que eu podia ir. E se eu não tivesse, e se ela não pudesse ir, não ia assim, sabe? Os pais criam os filhos, mas muitas vezes os filhos são a cura dos pais. A gente não pode botar esse peso nas crianças, né? Por favor, não tenham filhos pensando nisso. Mas como o seu processo, talvez até o seu, assim, a gente nem percebe, a gente não repara muito nos nossos pais, mas às vezes a gente fez uma mudança completa na vida dos nossos pais e não sabe. Eu sei que a minha mãe não sabia nada sobre feminismo e liberdade das mulheres. Minha mãe, eu dizia que era uma pessoa machista até a minha pessoa. Eu sou um milagre da vida. Mas assim, o processo de minha mãe pra eu alisar o meu cabelo era justamente porque eu queria usá-lo solto e não tinha o que fazer naquela época, entendeu? Aí eu lembro até uma vez que teve uma apresentação no colégio e a minha mãe falou, não, você quer usar ele solto? Vamos dar uma escova. Gente, não funciona. Não funciona, entendeu? Tipo assim, deu uma escova no meu cabelo, ele ficou armadão, assim, bem armadão mesmo, assim, compridão, assim. E aí a galera no colégio, metendo pau, né? Aí já foi. Aí é todo mundo falando, ai meu Deus, só pra lá. Não sei o que, nem parece que deu escova. Vixe, por que não deu uma prancha no cabelo da menina? Dá uma progressiva, dá não sei o que lá. Fulano tem não sei o que lá, ó. Vai lá em fulano que ele dá não sei o que lá no seu cabelo. Gente, e a galera se mete muito num processo que não é dele, entendeu? Sim. Tipo, que não tem nada a ver, não tem necessidade de dar pitaco no cabelo dos outros, na aparência do outro, no peso do outro, em nada, entendeu? E as pessoas se metem muito, e isso atrapalha muito a vida de uma criança. Que a galera também tem a mentalidade, eu digo assim, com base nos adultos que eu conheço, de que a criança vai passar por aquilo na infância e que não vai lembrar quando crescer. É muito jovem, não vai lembrar. Lembra. A marca sempre ainda lembra, fica, sempre ainda fica lembra. uma marca. Quando dói, sempre lembra, entendeu? Lá em casa até acontecia um fato, né, um pouco diferente, né, porque eu não gostava muito quando meu cabelo crescia assim muito, mas também não gostava de cortar o cabelo, porque chegava no colégio e tinha muito aquelas brincadeiras, né, dos coleguinhas de ficar dando tapa e tudo. Isso me incomodava muito, eu ficava naquela dúvida, corto ou não corto, como é que fica meu cabelo, deixa eu crescer mais, deixa eu crescer muito na verdade, mas aí quando crescia muito eu não gostava, e aí tinha que cortar, mas cortava, passava por isso, e ficava muito nessa dúvida, nessa angústia mesmo. E aí foi até um processo, né? Como o Manu estava falando inicialmente nessa questão da autoestima, acho que a gente ainda enfrenta muito isso, né? Essa marca ainda fica na gente, mesmo passando anos, mesmo a gente se tornando adultos, né? Pessoas mais velhas, mas ainda fica essa marca, né? Essa autoestima, assim, vou falar por mim, acho que é uma construção muito grande ainda. É uma construção que demanda altos e baixos, né? Um dia você tá muito bem, você tá se sentindo muito confiante, você tá com sua autoestima lá em cima, já tem vezes que não, que sua autoestima tá bem lá embaixo. E acho que são processos que são indas e vidas mesmo. E por mais que as pessoas elogiem a gente, por mais que, falem muito da gente tudo, mas tem vezes que a gente não consegue estar bem conosco mesmo. E vários fatores, né, acabam influenciando, impactando isso, né? Então, a minha questão está muito relacionada a essa disparidade e também a minha questão do meu sorriso, né? Eu sempre tive um grande problema com isso, né? Desde a minha infância. E com o passar do tempo,
E isso ainda foi demorando mais ainda, né? Isso fazia com que eu tivesse uma grande dificuldade para me abrir com as pessoas, para falar com as pessoas, conversar mesmo com as pessoas. Eu lembro, né? Eu tava até olhando umas fotos minhas na infância, e a maioria das fotos minhas na infância, eu não estava sorrindo, eu estava com a cara toda fechada, com a cara toda emburrada, e todo mundo sorri, Vitor. Mesmo assim, eu não conseguia mesmo, né? Porque essa questão do meu sorriso trazia muito minha autoestima pra baixo, né? Ainda é uma coisa que ainda mexe comigo e tudo, mas na infância era muito forte mesmo, ao ponto de eu não conseguir estar me comunicando, estar conseguindo falar com as pessoas mesmo direito. É interessante que pros meninos, acho que na juventude negra é cabelo raspado, né? Sim. Não existe a chance assim. Pra as meninas, as mães pelo menos tentam inventar alguma coisa, porque o cabelo tem que ser grande. Acho que essa é a primeira impressão. O cabelo tem que ser grande e ele tem que ser o mais liso possível. Mas pros meninos, assim, não é uma opção. É só raspar ele o mais baixo possível, que dê menos trabalho possível. E acho às vezes que algumas mães perdem esse olho pros filhos. Acho que passam muito tempo olhando pras filhas e perdem esse olho de perceber, não, eles devem ter a mesma sensação sobre o corpo deles, o cabelo deles. Tem uma questão que a gente com certeza já ouviu aqueles tios, né, mais velhos falando, não, é melhor ter filho homem do que filha mulher porque dá menos trabalho. Se o cabelo é só levar pra cortar, pronto. Não precisa ficar toda hora fazendo isso, fazendo aquilo no cabelo. É algo que a gente escuta constantemente na infância, nem essa marca acaba ficando mesmo, acho que pra vida toda, né? Digamos assim. Eu queria pegar o gancho do que Manu falou em relação a esse processo de autoestima ser muito pessoal, porque é muito verdade. Mas citar também o quanto o ambiente onde você é criado influencia essa criação dessa autoestima. E engraçado que toda vez que a gente fala de autoestima, a gente pensa no nosso corpo, no físico. Mas eu penso assim, autoestima intelectual de vocês. Como foi essa construção? Se é que houve essa construção, né? Contem um pouquinho sobre isso. Eu acho que meu pai foi que mais me ajudou nesse processo, porque quando eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito de querer saber das coisas, de querer conhecer coisas novas, e meu pai que sempre estava ali, né? Eu que não estudasse não, né? Aí eu sempre fui da área mais de matemática, inclusive. Hoje não sei fazer uma continha básica. Era pra estar na área de... Velho, meus professores são surtados agora com isso, porque eu era completamente de exatas. Onde eu tô. E aí, assim, eu acho que é um processo de... Eu acho que eu senti mais isso quando eu entrei na faculdade. Quando eu vi a quantidade de pessoas brancas que tinha na sala e eu me senti um pouco mais retraída. Tanto que tem amigos que hoje são muito amigos e que eu falo, né, que são amigos brancos, e que eu falo, eu não falava com você porque eu tinha medo de parecer burra. Eu não conseguia conversar com você porque eu tinha muito medo de você ser muito mais inteligente que eu e eu não conseguir manter um diálogo. E isso é uma coisa muito real e é um processo de você se permitir e tudo mais. Até quando você me fez o convite, eu ainda fiquei ali pensando, falei, vou negar. Depois eu falei, não sou eu que quero negar, é alguma coisa dentro de mim que quer falar não, entendeu? E assim, é um processo, assim como a autoestima, a intelectual também é um processo diário de você entender, não, você é capaz de aprender isso, você sabe que você tem o conhecimento disso. Tem coisas às vezes que eu falo assim, eu sei isso, mas eu tenho receio de colocar no currículo e ser uma cobrança maior, não vou colocar isso no currículo não. E aí eu já deixo de lado, mas por um receio que não tem necessidade. Entendeu? Tanta gente que mente no currículo. Entendeu? Por que eu tô negando uma coisa que eu sei fazer? Entende? Eu acho que é um processo assim como o da autoestima estética, visual, sabe? No meu caso, demorou... vou falar muito assim mesmo, né? Pra eu conseguir mesmo ter essa confiança intelectual, digamos assim, né? Eu, ao contrário de Manu, era horrível com matemática, né? Era a minha maior dificuldade mesmo, era matemática. As outras, humanas, né? Escolhi a profissão certa. Porque humanas, história, essas coisas essas matérias sempre me dava bem, mas a matemática era, assim, minha dificuldade mesmo. E era uma dificuldade assim tanta que eu me sentia muito incapaz mesmo, né? Incapaz mesmo. E acabava que isso acabava influenciando muito na minha questão social, assim, também, né?
eu estudei em colégios particulares, assim, de classe média alta, digamos assim, aqui no Centro Histórico de Salvador. E a maioria das pessoas eram brancas mesmo, né? Eu lembro que na minha turma, acho que só era eu e mais 2 ou 3 pessoas, assim, de negros mesmo. E aí você via que outros colegas não tinham essa dificuldade, não passava por esse sofrimento que eu passava. E isso acabava me fazer repensar mesmo, sabe? Eu achava que não tinha essa capacidade igual a eles, né? E a gente, quando é criança, a gente acaba se comparando muito. Eu me comparava muito com eles, né? Então, aquilo ali me dificultava muito, muito mesmo. E aí, só com o tempo mesmo, né? Quando foi chegando, assim, no final do ensino fundamental 2 pro ensino médio, eu acabei mudando, indo para outros colégios. E acabou que essa dificuldade que eu tinha, assim, né? De matemática, de entendimento, eu achava que eu não conseguia compreender, né? Não tinha essa capacidade. Foi melhorando, foi passando, e acabou que matemática foi uma das matérias, por exemplo, que eu tirava as notas maiores, sabe? E aí foi um processo, de fato, pra eu conseguir ver que eu poderia, sim, que eu tinha capacidade, sim, e que aquela dificuldade que eu tinha quando criança, né, aquelas comparações que eu fazia também foram melhorando. Eu parei de me comparar com os outros, parei de me sentir incapaz, parei de achar que só o coleguinha que era inteligente que conseguia. E acho que isso se deve muito também a meus professores, principalmente meus professores de reforço escolar, que eu fazia muito reforço escolar por conta justamente dessa dificuldade. Então, isso deve muito a eles, né? Eles me mostravam muito, né? Não, falavam sempre pra meus pais, não, Vitor é um menino muito esperto, é um menino muito inteligente, é um menino muito curioso. E isso foi me dando um pouco mais de confiança, de gás mesmo, né? De combustível, para que eu fosse conseguindo me sentir mais capacitado, digamos assim, né? Além de meus pais, obviamente, que em momento nenhum, né? Desde quando eu era criança, eles sempre falavam, né? Sempre apostavam mesmo em mim. Puxando um gancho do que você está falando de reforço, durante o meu ensino médio eu dava aula de reforço para crianças e eu senti o quão importante é isso, porque normalmente no colégio as aulas, os assuntos, eles são dados de forma muito padronizada. Sim. Não importa se você tem uma forma de entendimento diferente, enfim. E eu sentia muito isso no reforço porque algumas pessoas tinham o mesmo problema, por exemplo, uma conta de divisão. Uhum. E aí eu tinha que criar formas totalmente diferentes de explicar para essas pessoas, para essas crianças, como que faz. E as duas conseguiam entender, mas era uma metodologia completamente diferente. Uhum. Então, eu acho que a gente também tenta se obrigar a aprender um método que às vezes não é pra gente, entendeu? E que ainda, por exemplo, vai sendo um processo meio doloroso, que vai demorando talvez um certo tempo, mas a gente foi conseguindo, né? Mas tem gente que mesmo assim, ainda com o passar do tempo, ainda sente isso, né? Eu lembro muito na minha época de faculdade mesmo, que tinha gente que chegava, não me sinto capaz, não me sinto, sabe, não tenho potencial de estar aqui. E na verdade eu via um grande potencial naquela pessoa, mas ela própria não via essa capacidade, essa potencialidade nela, sabe? E pessoas assim, tinha vezes até que mais velha do que eu, dentro de uma sala de uma faculdade, e que não estavam se sentindo com tanta força, com tanta capacidade para continuar, sabe? E aí, acabei me perguntando muito, né? E algumas dessas pessoas eram, por exemplo, tinham feito vários outros cursos. E às vezes era só por não ter conseguido se encontrar, talvez, com aquela área. Mas uma cobrança social era tão grande que a pessoa não se sentia, sabe, capaz de estar dentro daquele espaço. Eu tinha 2 comentários pra fazer. O primeiro, medo de parecer burro. Pô, velho, isso me pega muito. Esse negócio de medo de parecer burro... Assim, pegava na infância, acho que é a coisa que eu nunca superei, assim. Eu não converso, eu prefiro que fique calada pra parecer do que abra a boca e tenho certeza. Sim. E assim, quando criança, a gente passa o conhecimento para as coisas mais absurdas. A professora pergunta, onde foi a Revolução Francesa? Aí tá você aqui com certeza, é França. Seus colegas brancos gritando, Escócia, Jalapão, as respostas mais absurdas, e você aqui com certeza, mas fala, não, vou ficar calada. Não vale a pena. Assim. Sabe? São processos
muito doloroso. Porque aí quando vem aquela pessoa que você acha que é o modelo de pessoa da sala, que fala a resposta certa, você diz assim, eu sabia. Aí a professora vai começar a puxar o saco daquela pessoa, mas você também sabia. Sim. Entendeu? E aí você se sente cada vez mais invisibilizado, porque é um conhecimento que você também tem. E aí minha crítica maior à escola é essa, assim. A escola é o que deveria ser o auge da vida da criança e talvez seja pra, pelo menos na vivência de uma criança negra, o fim do abismo, assim, sabe? O fim do mundo, um buraco sem fundo, assim, que você se vê sempre caindo e caindo e caindo e nunca consegue superar, porque a escola é simplesmente traumatizante. E, assim, eu sou boa em conhecimentos aleatórios. Assim, eu juro pra vocês, o que me fez bater o martelo pra virar jornalista foi que uma apresentação da escola, por causa de um conhecimento aleatório, uma apresentação que eu não tinha estudado, eu tirei 11 valendo 10. Caraca. Assim. Literalmente a frase é tirou 11 valendo 10. E meu pai sempre dizia isso, e eu cheguei e falei assim, sabe quando eu tirei? Aí ele falou 11, e eu falei, sim, exatamente. E o conhecimento que eu tinha, que o professor gostou, foi que era sobre o Império Azteca, ou era mais, um império assim, desse que a gente estuda história. E tem aquele desenho, A Nova Onda do Imperador, que tem o rei Cusco, e isso é uma história real de um rei, e aí eu só, disse pro professor, tem isso aqui, que é um modelo de civilização. E ele achou o auge, e eu gente, é o básico. Eu não sei fazer divisão, mas eu sei trazer todos esses modelos pra minha vida, eu sei te ensinar, te passar o assunto de uma outra forma. E assim, meu professor de história viu isso, mas meus outros professores, muitos não enxergaram. E aí, se eu tirava 11 em história, mas tirava 2 em matemática, eu não era pessoa inteligente, né? E esse processo para uma criança, Jesus. É traumatizante. E assim, eu puxei esse gancho e vou falar porque eu me identifiquei muito com as histórias de todos vocês. Acho que todo mundo passa um pouquinho por isso, na infância não tem jeito. Mas na minha casa era uma coisa muito, muito específica, porque minha avó era diretora de escola municipal e ela sempre me incentivou muito na escola. Em casa também, lia muito pra mim e eu sempre tive muitos livros desde pequena, uma conexão com a leitura muito grande. E acontece que eu também estudava em colégios particulares, principalmente na minha primeira infância, né? E essa era a parte difícil, porque em casa eu era muito inteligente, em casa eu era muito incentivada, eu tinha muito apoio. Mas na escola, quando só tinha eu e mais 2 pessoas de negros lá, eu me sentia completamente oprimida, assim. E mesmo quando eu nunca tive vergonha de demonstrar o meu conhecimento, porque minha avó sempre me incentivou muito. Não, você precisa mostrar. Mas, com o tempo, isso me isolava das pessoas. Porque não era legal você ser muito inteligente. Exatamente. Principalmente uma menina preta numa sala de pessoas brancas, você ser muito inteligente não é legal. Te isolava do povo preto e do povo branco. Exatamente. Você estava completamente isolado. Exatamente. E isso foi muito difícil pra mim. E só mudou, ou melhor, começou o processo de mudança, porque ainda é muito difícil, quando eu fui pro colégio público, 9º ano, 8º ano, por aí, e que eu comecei a entrar em contato com pessoas parecidas comigo, e que também tinham conhecimentos diferentes, que gostavam de conversar, e que não me reprimiam pelo que eu sabia. E estar perto de pessoas pretas, inteligentes, que te incentivam, e você também incentiva eles, muda vidas. Tipo, é muito diferente de uma experiência de você estar num lugar completamente branco. É muito diferente. É muito diferente. E hoje eu, estando na faculdade, quando eu entrei, que eu vi aquele mar de pessoas brancas de novo, eu tive um flashback. Eu me senti com 5 anos de idade, eu falei, meu Deus, eu não vou pra frente aqui. Eu vou voltar àquela menininha que sente medo, sabe? E esse processo que você falou lá no início, de aquilombamento, é o que muitas vezes salva a gente, sabe? Se juntar com gente parecida, que viveu na periferia, que também é preto, que tem pensamentos parecidos, isso, nossa, é muito importante. Muito, tipo, talvez se essa conversa aqui estivesse sendo com pessoas brancas, se eu estivesse aqui com pessoas brancas, Não Eu não não ia estaria rolar. dizendo isso. Não ia rolar, não ia ia. fluir, porque Sorri a cena. não adianta falar, porque ninguém vai entender. Só quem Sim. passou vai entender o que a gente, É. que a gente viveu, sabe? Vai lá. Eu Quer acho falar, que, você falando do colégio, meu primeiro baque, assim, do colégio foi uma apresentação que eu tinha feito uma pesquisa errada.
Eu nunca tinha feito uma pesquisa errada até então. Eu era sempre a melhor aluna e aí eu sofria sempre bullying por ser a melhor aluna, a queridinha da professora. E aí, quando veio isso, que eu fiz uma apresentação e o meu tema estava errado, eu desabei na sala. Eu desabei na frente, assim, de todo mundo. E ali foi um baque. Foi um baque pra mim, entendeu? E aí, quando eu fui pro colégio público, acho que foi no 6º ano, foi totalmente diferente. Porque eu via pessoas que estavam ali, todo mundo no mesmo barco, ninguém ia me julgar por nada, entendeu? Tava todo mundo ali, aí me passa aqui a colinha, ninguém ia me julgar por nada, e aí foi muito mais revigorante, sabe? Eu comecei a estudar mais, eu comecei a me juntar mais nos grupos, porque até então, quando eu tinha trabalho em grupo, era uma confusão. Eu não queria estar em grupo nenhum, eu queria estar sozinha. Quando eu fui pro colégio público, meu grupo, se pudesse, tinha umas 15 pessoas, entendeu? E era nesse nível. Era um grupo da sala inteira. Exato. E isso é muito interessante, porque, inclusive, só um ponto aqui, que quando eu fui pro colégio público, na época eu sentia muito medo. Porque a demonização do colégio público era uma coisa absurda, que lá eu ia me perder, que eu ia começar a usar drogas, que provavelmente eu ia me prostituir. E era muito difícil. Minha família também sentiu medo junto comigo. Minha avó, sendo diretora de escola, ela, ainda assim, eu sei que ela ficou com medo. E no final, foi a melhor coisa que aconteceu. Tipo, na minha trajetória acadêmica, de fato, foi um divisor de águas, meu momento canônico. Foi ter ido pro colégio público e ter entrado em contato com uma realidade mais próxima da realidade mesmo, assim, sabe? Que é quando você tá num ciclo muito elitizado e muito diferente do seu, você acha que o mundo é aquilo. E você esquece de olhar pro que tá ao redor, que pessoas têm dificuldades, que pessoas passam por problemas e principalmente pessoas pretas enfrentam leões todos os dias. Então, assim, realmente foi um momento de virada na minha vida, inclusive na perspectiva racial. E aí eu já puxo para a próxima pergunta. Em que momento você se entendeu como negro, mas eu digo socialmente falando? Cara, é complicado. Porque eu acho assim, a minha primeira experiência, assim, minha primeira memória é muito dessa época também do cabelo. Eu acho que foi ali, se duvidar, talvez no mesmo ano, que eu tava no centro de Lauro com a minha mãe. E aí a gente descendo a ladeira do centro pra comprar roupas e tal. Tinha uma lojinha assim que tinha um mega vestido. Sabe aquelas lojas que vendem roupa assim pra casamento, pra batizado, essas coisas? Tinha um vestido rosa muito lindo. Aí minha mãe falou, bora ali, vamos atravessar a rua, bora lá pra você experimentar aquele vestido, vai ficar parecendo uma princesa. Eu parei no meio da rua com a minha mãe, eu falei pra ela, você não tá vendo a minha cor? E isso é algo, eu não vou chorar, isso é algo muito forte na minha memória, porque eu falei pra ela, você não tá vendo minha cor? Rosa não combina comigo. Porque a leitura que a gente tem de rosa era o quê? Barbie. Sim. E aí eu falei pra ela, rosa é pra menina branca, do cabelo liso, todas as características. Cabelo liso, dos olhos claros. E aquele momento foi um momento de choque pra minha mãe, sabe? Foi tipo assim, e agora? O que a gente faz? E por muito tempo ela comprava roupa rosa pra mim e eu não vestia. Eu fazia um escândalo em casa, eu surtava, eu tinha uma crise, um ataque, eu não vestia. Até que minha mãe, no trabalho dela mesmo, minha mãe é diarista, no trabalho dela, ela sentou assim comigo na frente na cama da patroa dela, de frente pro espelho, falou, ó a sua cor. Minha mãe é uma mulher mais retinta que eu. Olha a sua cor. E aí ela começou a se diminuir pra que eu crescesse. E isso foi muito forte, assim, na minha cabeça, de tipo, eu não gosto de ver minha mãe nessas situações, sabe? E ver ela daquele jeito ali foi muito complicado. E aí dali que eu fui, pô, não vou fazer isso, porque senão minha mãe vai ter que se diminuir de novo. E eu fui tentando, sabe, dar uma controlada, assim, minha mãe me dava uma roupa rosa, vou vestir pra ela não ter que se diminuir, sabe? E eu acho que foi a partir dali que eu comecei a perceber, a tentar entender o que estava acontecendo, o porquê que eu me odiava tanto, tão nova, sendo que ninguém nunca tinha dito, você isso, vai, se odeie, não é pra você se gostar. Porque a mídia influencia muito. Os desenhos influenciam muito. Tudo que passa na TV, tudo que as crianças têm acesso influenciam muito. E eu acho que é um processo até hoje, sabe? Eu olho pro meu irmão todo dia, eu falo pra ele, velho, você é lindo, seu cabelo tá lindo, velho. Pô, velho, você é lindão, velho.
entendeu? Eu fico tentando fazer com que ele esses dias estava falando comigo, ele já tem a pele um pouco mais clara que a minha. Aí ele tava falando, Manu, me ensina a tirar foto, eu não sei tirar foto, 11 anos, me ensina a tirar foto. Aí eu fui ver, ele criou uma conta no Instagram. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que essa criança quer? Aí eu fui olhar a fotinha que ele tinha publicado, na fotinha que ele cobre completamente o rosto, porque... Aí eu já entendi, eu falei, tem algo errado. Toda foto que ele tava tirando, ele cobria muito o rosto, queria se esconder. Eu fiquei, ué, menino, você tá tirando foto pra quê, então? E aí é um processo de você entender o que você passou, para que as pessoas que são mais novas que você, para as pessoas que estão vindo, não passem pela mesma coisa, assim como minha mãe fez comigo, entendeu? É sempre um processo também, tudo é um processo na nossa vida, né? No meu caso, eu não tenho um ponto, assim, específico, assim, igual a Manu, né? Porque acho que minha trajetória é muito como a Eduarda estava falando, né? Estudei em um colégio, assim, de classe média alta, então a maioria das pessoas eram brancas mesmo, sabe, de outros padrões de vida diferentes da minha. Então, acabava que eu nunca parava pra me tocar mesmo nessa questão, sabe, de me enxergar, de me identificar. Mas, assim, talvez tenha 2 pontos, assim, que eu possa considerar, assim, um pouco mais importantes, assim, da minha vida, que foi quando eu parei e comecei a me tocar mesmo de fato do que eu era mesmo, né? Que o primeiro ponto, assim, é a questão do meu avô, né? Do meu avô paterno, né? Eu lembro que eu ficava muito com meu avô, né? Cuidava dele. Às vezes minhas tias, minha avó precisava sair, eu ficava cuidando dele e a gente conversava muito. E nessas conversas mesmo, assim, da gente, ele tava me contando muito da trajetória dele, muito do que ele passou, muito do que ele sofreu, por ser negro, e por ser negro lá naquela década de 30, na década de 40, que era mais difícil ainda do que já é hoje em dia. E aquilo ali me fez começar a enxergar mesmo, entender de onde eu vim, da questão das origens, das raízes. E ali eu comecei, de fato, a abrir os olhos e entender melhor, né? Que eu era um menino negro, né? Que eu era um jovem negro, um adolescente negro. E que justamente aquilo ali era para eu entender e ter orgulho também. Então, acho que aquelas trocas mesmo de conversas que a gente tinha, acho que isso me influenciou, me tocou muito mesmo. E um segundo ponto é uma questão assim que talvez até seja um pouco besta, né? Mas era muito de internet também, né? De internet quando eu ia fazer alguma conta em alguma rede social, então quando eu ia me inscrever para algum vestibular, alguma prova, algo do tipo, e que tinha lá a pergunta, né, com qual que a pessoa se identificava. E aí eu olhava assim, branco, tipo, não tem como. Aí aparecia todas as opções. Eu digo, é justamente isso, é isso que eu sou, é isso que eu tenho que ver, né, que agora mais do que nunca eu sou um menino negro mesmo, um jovem negro. Então, acho que esses 2 pontos, né, talvez um ponto mais sério e outro não tanto, foram que me fizeram mesmo repensar, né, foi um divisor de águas mesmo, assim, em minha vida. Acho que talvez demorou um pouco até para ter entendido, né, porque por mais que você saiba, você olha, né, quando você é criança, você vê assim, qual a sua cor, você entende qual é a sua cor. Às vezes até eu lembro muito na época de colégio, né, quando eu ia pintar, fazer os desenhos assim mesmo, né, a primeira série e tudo. Aí aí todo mundo, né, a gente ficava, os coleguinhas, um dando um lápis de cor pro outro. Aí eu olhava, aí todo mundo, essa aqui é a cor de pele. Eu digo, como assim a cor de pele? Eu olhava assim, aí eu ficava sem entender, né. E aí, justamente com o tempo, né, a gente vai vendo, vai se identificando, vai criando isso mais. E uma coisa que eu lembro que me incomodava muito era dessa questão de que eu sabia qual era a minha cor, né? Eu sabia. Só que eu não... Tá, eu sei qual é a minha cor, mas não fazia essa diferença toda assim em minha vida. Só com o passar do tempo mesmo, acho que talvez tenha demorado um pouco mais pra justamente entender, né? Talvez essas 2 situações com o tempo foi um processo mesmo, como a gente tava falando, que fez com que eu entendesse isso, porque eu sabia que eu não era branco, enfim. E isso, acho que essas coisas me marcaram mesmo, fez com que eu entendesse que eu era essa pessoa negra mesmo. Enfim,
Não, é que, tipo assim, você se vê muito nas histórias assim. O que eu ia falar era sobre... Você falou, né, sobre o vestido de princesa coisa e tal. E acho até que a gente se barra de parecer feminina demais. Eu tenho essa impressão, sabe? Que, tipo assim, acho que às vezes a gente vai ficando até... Eu acho que eu era agressiva. Eu cheguei a um âmbito de, assim, eu não posso ser feminina porque vão se aproveitar de mim. Então, se tentarem, eu vou responder com agressividade, com grosseria mesmo, sabe? Eu tô sempre pronta pra atacar. E eu acho que, assim, são poucas pessoas que entendem que não, pode sim. Acho que é mais as crianças atualmente. Acredito que as saídas ou eram ser agressiva demais ou se sexualizar demais. Sim. Sabe? Sempre ou dar demais ou não deixar que pegue em nada. Sabe? Eu tô repetindo bastante sabe, inclusive. E aí, outra coisa que quando o Vitor falou, eu comecei a pensar. Que, ainda relacionando a conversa de vocês dois, né? Porque você não era a princesa, porque você não se via na princesa. Mas nossos paixonites de infância era sempre alguém com a imagem do príncipe. A gente nunca olhava pros meninos negros. Porque eles não... A gente vivia num conto de fadas. Você não era princesa, tava mais pro sapo. Mas o príncipe, que era de outra pessoa, você tava ali imaginando, pensando, gente... O príncipe também era sempre branco. Isso, Sim, e não era o meu príncipe, assim, eu não era apaixonada por ele porque ele era pra mim, eu tava apaixonada por ele porque ele tinha uma imagem que eu costumava ver, então era aquilo que eu queria ter aquele lugar daquela pessoa branca, e pra ser aquela pessoa branca eu precisava estar do lado dele, entendeu? Mais do que, é o amor da minha vida, porque a paixão é uma coisa, mas você espelhar sua realidade num filme, numa realidade que você vê, ficção, que estão te enfiando, é uma outra coisa. E aí eu queria só dar uma volta à conversa de antes. Por quê? Sobre a escola. Aí eu queria falar que estão sempre falando sobre como a gente tem que ser excelente. Assim, inteligente não é bom o suficiente. Nunca é bonito o suficiente, nunca é inteligente o suficiente. Porque sempre vai ter alguém que é branco e não é o mínimo, mas é mais que você, assim. Aí... A minha mãe sempre me falava isso, mas ela sempre me falou com recorde de cor mesmo. Falou assim, você é negra. Você tá perdendo, então corra o dobro. Sabe, ela não se deve dizer, você tem que fazer mais pra fazer, não, mas ela me dizia assim, você tem que entender que você entrou numa guerra e você tá sozinha e perdendo. Você já tá, é como se você já tivesse tomado 30 tiros sozinha. Então assim, pra você conseguir combater de frente, você precisa, se ele estiver fazendo estudando 1 hora, você precisa dar 20. Seu dia não pode ter 24 horas, seu dia tem que ter 48. Porque se ele fizer uma coisa, ele vai tomar seu lugar. E você não pode deixar que seu lugar seja perdido, porque você vai virar estatística como todo mundo. Como sua avó foi, como seu avô foi. E assim, é sempre aquela questão, né? Eu não tô criando você pra ser como eu fui. Do mesmo jeito que a minha mãe tentou não me criar pra ser como ela foi. Sabe? É um empurrando o outro pra tentar... Se nosso bisneto chegar, todo mundo chegou. Eu acho que isso reflete muito na gente agora. Tipo, a gente tem que estar sempre se provando que a gente sabe, sempre provando, reprovando, provando a todo custo que a gente sabe fazer aquilo, que a gente tem capacidade pra fazer aquilo, porque se chega uma outra pessoa, um branquinho, uma branquinha, entendeu? Vai ali e toma seu lugar assim. Entendeu? A gente tem que estar sempre se cobrando, sempre. Isso, às vezes, é tão interno, às vezes nem tá acontecendo de verdade, mas já tá tão ali no nosso interior que a gente mesmo já tá se cobrando, né? Meu Deus, tem que fazer isso. E é por isso que você chorou quando a sua pesquisa deu errado. Porque você não podia errar. Exatamente. Entendeu? A gente não tem esse espaço. Porque se você errar, você vai sair de cena. A gente não tem espaço pra descansar, né? Não tem como a gente descansar nunca. A gente sabe que tudo pra cada um de nós é muito mais difícil. Muito mais mesmo. Tudo bem, a vida, cada um tem seus problemas, cada um tem sua dificuldade, mas pra pessoa negra, dobre isso. Muitas vezes... Triplique. Exatamente, entendeu? Tem a gente que é negra, a gente consegue conquistar nossas coisas, obviamente, né? A gente tem muitas conquistas, a gente tem muita vitória, mas... Pra gente conseguir chegar naquele momento ali que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quis, foi uma dificuldade muito maior em comparada com outras pessoas. Então,
É uma dificuldade assim que aí a gente para pra pensar que a nossa vida, né? Por isso que nossos pais, nossos avós sempre falam isso pra gente, né? Que a gente sempre vai ter que se dar o trabalho dobrado, triplicado Sim. mesmo, sabe? A gente vai ter que entrar mesmo de cabeça com tudo pra conquistar mesmo tudo que a gente quer em nossa vida, porque tudo pra gente é muito mais difícil comparado com uma pessoa branca. Tudo que a gente consegue conquistar, tudo que a gente consegue ganhar é assim, né? Esse grau de dificuldade maior. Nada é fácil pra gente, Sim, nada mesmo sim. vem fácil assim pra cada um de nós. Aí você, depois de ser estudante a vida toda, você entra naquele ambiente dos sonhos e está cercado só de gente branca medíocre. Exatamente. Assim, aqui na redação, graças a Deus, nós somos muito Gente, muito eu negões. sou muito grata por isso. Nós temos... E assim, eu garanto, eu digo pra vocês me motivam todo dia. Porque às vezes, tem dia assim que não dá, e aí eu levanto a cabeça assim, Vitor de um lado, Duda na frente, eu não tô sozinha, tá? Eu tô trabalhando exatamente pra isso. caramba, eles também estão. E assim, garantindo meu lugar, não só pelo meu lugar, mas pelo lugar deles também e dos próximos. Porque espero que quando eu sair, se eu sair, venha uma negona e seja a repórter de holofote. Aham. Entendeu? E, assim, pegando o gancho do que vocês disseram, é engraçado como eu imagino que os nossos pais, nossos avós, falem isso na intenção de nos incentivar. Mas é torturante, Sim. né? E o quanto do nosso psicológico a gente doa todos os dias pra manter esse propósito, né? Sim. Porque eu imagino que todo mundo acorda de manhã pensando nisso, vivendo pra isso e fazendo das nossas 24 horas, 48, 72 e por aí vai. E o ponto que eu queria chegar aqui com vocês é o que vocês fazem quando o cansaço bate? Por que bate? O pico de estresse, o pico de ansiedade, o pico do cansaço. Porque a nossa profissão, por si só, já é muito cansativa. A gente abre mão de muita coisa. Mas quando você junta isso com as responsabilidades pessoais que a gente tem, muitas pessoas negras, elas são o alicerce da sua casa. E eu imagino que nós, como jovens, adultos negros, também somos o alicerce da nossa família de alguma forma. E quando você junta essas funções, bate o cansaço, bate a exaustão. E eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com essa exaustão, com esse cansaço e com essa sensação, às vezes, de perda, que a gente sente, às vezes. Assim, na época da faculdade, eu acho que me cobrava muito mais. Tipo, não posso parar, não posso ter um descanso, não posso ficar quieta, não posso ficar sem fazer nada. Então, quando eu estava muito cansada, na época da faculdade, eu ia pra faculdade, eu dava aula de reforço em 2 turnos e ainda tinha que estudar, porque tem que estudar, entendeu? E assim, quando batia o cansaço, eu sempre tentava fazer outra coisa. Eu arranjava outra coisa pra fazer, porque eu sentia que eu não podia descansar, eu não podia perder tempo, entendeu? E hoje eu sinto que agora eu me permito mais. Se eu tô muito cansada, se eu tô muito exausta, se eu sei que eu consigo ali 30 minutinhos pra ficar quieta, eu não quero pensar em nada. Eu tento aliviar a minha mente. Eu não consigo ouvir música, eu não consigo assistir nada, eu não consigo me distrair com nada. Eu tenho que ficar quieta, sem pensar em nada. Sabe? É assim que eu descanso. Eu acho que a minha questão tá muito relacionada com isso também, de se permitir, sabe? Às vezes eu tenho que fazer 1000 coisas. Dessas 1000 coisas eu só conseguir fazer uma. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sinto que eu tenho que ficar ali no meu cantinho, sabe? Quando chega esse momento, eu quero ficar ali no meu cantinho, paradinho, calado, sabe? Me deixa aqui no meu canto, aquele estado, não se mexe com quem tá quieto, eu quero ficar aqui no meu cantinho. Então, tem vezes que eu quero me isolar mesmo do mundo, não quero contato com ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber notícias de ninguém, nem de nada, mesmo sendo jornalista. Mas assim, não quero saber de nada que tá acontecendo no mundo, sabe? E porque o mundo cobra muito isso da gente, né? Mas tem vezes que a gente cansa também de ser forte, gente, sabe? É cansativo você ser resistente o tempo todo, você ser aquela pessoa de fortaleza. Eu tava falando isso ontem com um amigo meu, inclusive, sabe? Às vezes eu me sinto muito cansada de ser forte. Eu não quero ser forte, eu quero ser fraco. Às vezes a gente precisa desistir, abrir mão de algumas coisas, por mais que seja sonho e tudo, mas assim, pro nosso próprio bem, por tudo que a gente passa, sabe? Por bem da nossa saúde mental, a gente precisa desse descanso. Então, às vezes eu me dou esse descanso mesmo de... Tá tudo bem, cara, vai ter que ser isso mesmo, não vou ficar me cobrando, não vou me cobrar e deixar a vida me levar, né, entregar nas mãos de Deus e ir. Acho que isso é o que acaba me confortando um pouco mais. Cara, às vezes eu tô tão cansada
tão cansada, no nível assim que eu não consigo mais escrever, mais ler nada. E aí meu namorado, ele manda mensagem, eu falo, vida, por favor, me liga. Eu não consigo mais ler nada, não consigo mais falar nada. Aí fica assim. E aí tem que ligar, porque senão a gente não dialoga, entendeu? É muito engraçado o que vocês estão falando, porque eu me identifico com cada palavra. Porque minha exata reação hoje é essa, assim. Eu ainda me cobro muito, na minha perspectiva, estudando, trabalhando e indo pra casa resolver minhas coisas. Mas a gente precisa se permitir. E é doloroso, pelo menos pra mim, quando eu me permito, me sentir culpada. Sabe? Você descansa 30 minutos, você dorme 8 horas por dia, um dia só, e você se sente culpado. Porque eu descansei. Porque eu tive um sonho enquanto eu dormia. Porque eu comprei uma refeição que eu queria muito pra descansar, sabe? Aquela guilty pleasure. Tipo, eu quero McDonald's hoje, por favor. Sabe? E você se sentir culpado é muito doloroso. Mas é importante que a gente se permita esses momentos, que a gente olhe pra nós mesmos e saibamos reconhecer o esforço que a gente faz, sabe? Esse descanso aqui, ele não é como é que eu posso dizer? Nós não estamos parando a corrida. A gente merece, sabe? A gente tá trabalhando muito, a gente merece um dia no final de semana, a gente merece dormir 8 horas por dia, sabe? A gente merece tirar um lazer, nem que seja uma coisa do dia a dia, como ir pra academia, fazer uma aula de inglês. Nós merecemos isso. E perceber isso como pessoas pretas é muito difícil. Leva muito tempo. Eu fico feliz que a gente conversando sobre isso, a gente possa se incentivar a fazer mais isso. E assim, também não esquecer de, nesse meio tempo, cuidar da saúde, né? Pode dar aquele abraço carinhoso você mesmo e dizer, ó, você fez bem. Falta da saúde mental de você só se aliviar, ó, tá tudo bem. Você arrasou, vamos parar aqui, vamos parar agora. Assim, eu cheguei no momento da minha vida onde eu estava estagiando e fazendo 2 faculdades. Até a minha mãe dizer, acabou, parou aqui. Escolha um ou outro. Ou você vai fazer as 2 faculdades ou você vai estagiar e trabalhar. Porque eu entrei eu tive uma gastrite por estresse. Ninguém sabe de onde saiu isso, mas assim, o meu corpo estava pronto pra parar. E a minha cabeça não queria aceitar que eu precisava. Assim, mas é aquela coisa. Depois, agora, eu digo, você fez bem, mas deveria ter parado antes. Você foi muito longe do que você deveria, assim. Os sinais vieram há muito tempo. Se você tivesse parado antes, você estava tão bem quanto tá agora. Ou talvez melhor, porque não teria a doença. Exatamente. Gente, sério. É confortante. Muito obrigada, velho. Muito Vocês obrigada. são incríveis. E assim, ouvir de pessoas as coisas que você passou é uma outra coisa, assim. E principalmente ouvir a interpretação de vocês sobre uma coisa que eu também passei. E eu tinha uma outra visão. Eu ainda me culpava, ainda era um trauma. Mas vocês vieram com uma coisa que eu fiz assim, não. Se ela pode se perdoar, porque eu não posso. Exatamente. Sabe? Muito obrigada, galera. Muito obrigada, Eu que agradeço. gente. Estava precisando desse momento. Colocar pra fora essas coisas que estavam guardadas já há muito tempo, entende? Quase uma isso. terapia coletiva, né? Do nada. Chega a sair mais leve daqui agora, Acho que eu vou sorrindo. arriscar na psicologia. Eu apoio. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E assistam Obrigado. o nosso próximo videocast, que é sobre saúde e saúde mental. Sim. Então, nós, pessoas negras, precisamos nos cuidar, precisamos nos ver, tanto fisicamente quanto psicologicamente, por tudo isso aqui que a gente já falou, que também tem a ver com a construção da nossa autoestima e das pessoas que nós somos. Então, muito obrigada. Afinal, galera, a gente é negão, pô. Sabe? E nada melhor do que conversar sobre isso, né? A gente consegue conversar com se isso. amar, entendeu? E quando não se amar, finja. Até sua cabeça aceitar que você se ama. Meu povo, meus queridos leitores, muito obrigada por assistirem a gente até aqui. Por favor, fiquem, assistam os outros vídeos do Bahia Notícias. Nos sigam nas redes sociais. É isso, beijos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Até a próxima. tchau.